Bem-vindos a mais uma aula do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Bruna Santinho, de História do Brasil. Espero que vocês continuem se cuidando e aproveitando para estudar. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre o processo de redemocratização e seguir até o momento atual. Vocês podem seguir fazendo anotações, isso é bem importante, como eu tenho enfatizado. Chamamos de Nova República esse momento em que um civil é eleito para ser presidente do Brasil. Se inicia em 1984 um processo de redemocratização a partir de pressão social, de movimentos sociais como o Movimento pelas Diretas Já. Primeiro, tem a eleição de forma indireta, se elege o Tancredo Neves, só que o Tancredo Neves acaba falecendo antes de assumir, então seu vice José Sarney assume no momento de crise econômica do país, uma inflação altíssima, carestia, desemprego. Ele tenta fazer um plano para controlar com a inflação, mas não dá muito certo, o plano cruzado. Depois tenta alguns outros planos, mas no campo econômico acaba não dando muito certo. No campo político, o que estava sendo traçado, né, o processo de redemocratização seguiu. No governo Sarney tem a Constituinte, uma Constituinte marcada com uma participação popular muito grande dos movimentos sociais, então é uma Constituição que garantiu diversos direitos políticos, sociais, civis, mais do que todas as outras constituições que o Brasil já teve em outros momentos. Adota-se um sistema presidencialista. Essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã por conta de garantir todos esses direitos. E em 1989 se tem as eleições diretas, que era o que os movimentos sociais reivindicavam há tempos, e acaba se elegendo o Collor. O primeiro presidente eleito de forma direta foi o Fernando Collor de Mello. Foi um presidente que apresentou um discurso de combate à corrupção. Ele dizia, né, o caçador de marajás. Ele também se associava ao que ele chamava de descamisados, os mais pobres. Foi o primeiro civil eleito por voto direto da nova república. Ele pega um país, né, com um índice de inflação altíssimo, com uma crise econômica, desemprego, carestia, isso que havia restado do governo militar. O Collor faz um plano, chamado Plano Collor, que, dentre outras medidas, confisca a poupança das pessoas comuns e também previa o congelamento de salários, o que faz com que, na verdade, a crise econômica só aumente. Ele também tomou medidas que chama medidas neoliberais. Ele dizia, né, que iria tentar enxugar a máquina do Estado a partir de privatizações, também de diminuição do número de servidores públicos, mas a inflação seguiu altíssima. Além do problema econômico, estava associado um problema político. No governo dele se inicia uma crise grande de denúncias de corrupção, principalmente tráfico de influência e também algumas irregularidades financeiras. Começam as denúncias que envolviam inclusive a esposa do Fernando Collor de Mello, e do apoio que ele tinha da imprensa, acaba virando uma crise gigantesca e se inicia um movimento social grande exigindo impeachment do Collor. Esse movimento ele teve uma participação
principalmente dos jovens, mas também dos partidos políticos que eram recém-formados. Esse movimento ele ficou conhecido como o movimento dos caras pintadas, que exigiam o Fora Collor. As pessoas saíram às ruas vestidos de preto, em oposição ao que o Collor tinha pedido, que era que as pessoas saíssem às ruas vestidos de verde e amarelo em seu apoio. Mas eles, para associar a questão, né, da defesa do Brasil, esses manifestantes pintavam a cara de verde e amarelo. Por isso que ficou conhecido como Caras Pintadas, esse movimento. Foi um movimento satisfatório, porque conseguiu pressionar o parlamento à votação do impeachment. Com isso, o Collor acaba renunciando. E aí assume o seu vice, que é o Itamar Franco. O Itamar Franco pega, né, o país ainda numa crise grande, a inflação, o desemprego, que já vinha lá desde o governo militar, né, com o fim do chamado milagre econômico. Durante o governo do Itamar, tem um plebiscito que estava previsto na Constituição que reafirma o presidencialismo como regime no Brasil. E foi durante o governo Itamar Franco que ele tem o ministro Fernando Henrique Cardoso, que produz um plano econômico chamado Plano Real. Esse Plano Real, a princípio, equipara o real e o dólar, e acaba sendo um plano bem sucedido, consegue iniciar um processo de estabilização econômica do país, portanto, faz com que o Fernando Henrique se torne uma pessoa, né, muito visada, abre espaço para a sua eleição no momento seguinte, porque ele fica sendo aquele responsável pela estabilização econômica do país. O governo Itamar, assim como o governo que vai seguir, seguem com essa ideia muito forte que já havia iniciado no governo do Collor, que é a necessidade de enxugar a máquina do Estado, da privatização ou da desestatização. Depois do governo Itamar Franco, é eleito o Fernando Henrique Cardoso. Vai ser o primeiro presidente a ficar 2 mandatos sucessivamente. Durante o seu governo, é aprovada uma emenda na Constituição que permite a reeleição. Inclusive, essa votação ela é alvo de algumas denúncias de compra de votos. Durante o plano Fernando Henrique Cardoso se consolida o Plano Real, tem uma estabilização política. O governo Fernando Henrique tem como características econômicas o que a gente chama de neoliberalismo, então tem um processo de bastante privatização de empresas importantes, como a Vale do Rio Doce. Também durante o seu governo existe um movimento social forte, que é o movimento dos sem terras, que faz uma oposição grande ao governo, exigindo principalmente a reforma agrária, que nunca foi feito no Brasil, apesar de ser um país com, né, muita extensão de terra e muita concentração, muita terra improdutiva. Então ele enfrenta, né, os movimentos tanto na cidade, por exemplo, contra as privatizações, como também no campo, pela reforma agrária. No segundo mandato, ele já tem um maior problema no campo econômico, tem um momento de recessão. Ele tenta ter algumas medidas para estimular a economia, mas isso na verdade acaba ampliando o desemprego. Em 2001, além dessa crise que já estava bem forte, tem o que ficou conhecido como o apagão, que foi uma crise no sistema de distribuição de energia elétrica. Então isso fez com que a população tivesse que consumir menos energia, ter um racionamento, e isso acabou desgastando bastante o governo do FHC. Por conta disso, não conseguiu eleger um governo de continuidade, um governo que fosse do mesmo partido que o Fernando Henrique, que era o PSDB.
com isso dando espaço para se eleger um candidato de um partido que sempre fez oposição ao PSDB, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o primeiro operário a ser eleito pelo Partido dos Trabalhadores, uma pessoa de uma origem popular do Nordeste, que havia participado das grandes greves e também da luta pelas diretas já. Era uma figura conhecida nacionalmente, já havia disputado diversas eleições como candidato à presidência, já havia sido também deputado, participado da Constituinte. Ele também se manteve por 2 mandatos na presidência. Ele tem como característica políticas no campo social, políticas como o Fome Zero, o Luz para Todos, política de combate ao trabalho infantil, o Bolsa Família, que é bastante falado, que é um programa de distribuição de renda para as pessoas muito pobres. Ele se tornou um governo extremamente popular, com uma avaliação majoritária da população considerando um bom governo. Principalmente no primeiro mandato, tem um crescimento econômico sustentado e uma diminuição na desigualdade social. Por isso ele consegue com facilidade se reeleger. Segue as políticas que ele vinha desenvolvendo no primeiro mandato e faz algumas novas políticas, como o PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, bem no final do seu mandato, acaba sendo mais implementado pelo governo posterior, que foi o governo da Dilma. Durante o segundo mandato do Lula, é um momento que tem uma crise econômica mundial grande, que começa nos Estados Unidos, que ficou conhecida como crise imobiliária, ou bolha imobiliária. Mas mesmo assim, o Lula consegue implementar uma política para minimizar esse problema, investindo principalmente no mercado interno. Com isso, ele consegue manter a sua popularidade e, ao mesmo tempo, emplacar uma candidata que ele apoiava. Então, ele mantém uma popularidade muito grande, mesmo havendo uma crise de denúncias de corrupção que ficou sendo chamado de mensalão. Ele ainda assim foi um presidente muito reivindicado e consegue, portanto, apoiar uma candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Uma observação importante é que em 2018 o Lula pretendia novamente ser candidato à presidência, mas existia um processo de investigação a partir do que a gente chama de Operação Lava Jato, que investigava algumas coisas relativas à corrupção, tráfico de influência. O Lula havia sido condenado em primeira instância, mas ainda seguiria sendo investigado, mas acaba sendo preso e, estando preso, não pôde concorrer às eleições presidenciais nesse momento. Só um parênteses sobre o Lula. Mas voltando, como Lula saiu bem avaliado, ele teve facilidade de apoiar a Dilma, que conseguiu se eleger, a Dilma sendo uma figura importante como a primeira mulher eleita presidente. Ela foi uma mulher que lutou de forma incisiva contra a ditadura militar nos anos 60, anos 70 e anos 80. Ela chegou a ser presa, torturada por uma figura que ficou sendo conhecida, que foi o Ustra, e ela conseguiu, em 2011, ser eleita presidente, com um programa de razoável continuidade ao governo do Lula, mas também com algumas novas propostas. Deu continuidade ao PAC, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, mas também teve programas como Mais Médicos, o Pronatec.
também foi no seu governo que teve a universalização do Enem. Durante o seu governo, tiveram algumas crises de corrupção relacionadas a alguns dos seus ministros que foram prontamente afastados. Durante o primeiro mandato da Dilma, também teve um processo chamado Comissão Nacional da Verdade, que era para apurar as violações dos direitos humanos ocorridas durante o período militar, inclusive relativos à sua própria tortura, né, que ela havia sofrido. Durante o seu governo também, no primeiro mandato, tiveram mobilizações populares gigantescas, talvez as maiores que o país havia tido, que ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, que reivindicavam no começo, principalmente, direitos sociais, a educação, a saúde. Nesse mandato já se iniciava um problema econômico que foi desgastando cada vez mais o seu governo, esse problema econômico relacionado ao que já vinha do mandato do Lula anterior, que era a crise econômica internacional. Então, com esse momento, se inicia uma polarização no país entre setores que defendiam o governo da Dilma e setores que se opunham. Tem um momento de polarização muito grande, mas mesmo assim, mesmo numa significativa crise política, a Dilma consegue se reeleger e ter o seu segundo mandato iniciado. De 2015, ela fica até 2016, mas a crise política, econômica e também as denúncias em relação à corrupção associadas ao processo da Lava Jato seguem e vai trazendo desestabilização para o seu governo. Com isso, a sua popularidade vai caindo cada vez mais. E com isso, o país vai se polarizando cada vez mais. Começam-se a ter algumas denúncias contra o governo que não tinha relação com a Operação Lava Jato, que ficou sendo chamado pedalada fiscal, que é algo um tanto controverso, mas que foi o motivo que levou a Dilma a sofrer o processo de impeachment. Então, o impeachment é votado pelo Congresso Nacional, mas ela não perde os direitos políticos. Se vota que ela não perderia os direitos políticos, diferente do que foi durante o impeachment do governo Collor. Com o impeachment da Dilma, seu vice assume, o Michel Temer. Foi um governo com pouca popularidade, tinha um movimento grande que chamava o Fora Temer, mas mesmo assim ele conseguiu implementar algumas políticas como a reforma do teto dos gastos, que congelava por 20 anos os gastos públicos, por exemplo, com saúde, com educação. Ele também consegue aprovar a reforma trabalhista e seguem-se denúncias de corrupção associadas a seu governo muito grandes, mas mesmo assim ele consegue terminar o mandato em 2018. Com isso, tem uma eleição bastante polarizada, aquela polarização que havia se iniciado durante o impeachment da Dilma em 2016. E acaba surgindo uma figura que se conseguiu se emplacar, principalmente a partir da participação do processo do impeachment da Dilma, no discurso do impeachment. O Bolsonaro ele faz um discurso reivindicando o Ustra, que tinha sido o torturador da Dilma. Isso faz com que as pessoas que tinham uma oposição grande à Dilma e ao PT visse ele com bons olhos.
E a partir de uma campanha muito ligada às redes sociais, ao WhatsApp, também ligadas tanto a um discurso conservador nos costumes e liberal na economia, de combate à corrupção, o Bolsonaro consegue se emplacar como uma alternativa possível e consegue ganhar as eleições. Ele coloca como ministro do seu governo o juiz Sérgio Moro, que participou da Operação Lava Jato, né, o principal representante, que foi o processo que levou à prisão do Lula. O Bolsonaro consegue aprovar a reforma da Previdência, que era uma das principais reformas que, desde o governo Dilma, o Congresso Nacional pretendia aprovar, e segue hoje ainda na presidência, um governo, né, marcado por uma polarização grande no país, muitas polêmicas o tempo todo nas redes sociais, e é o governo que segue na frente do país, sendo que recentemente o Sérgio Moro, que era uma figura bem importante do governo Bolsonaro, deixa o governo Bolsonaro já em meio a uma crise política, algumas denúncias que estão sendo apuradas nesse momento.